o profissional da saúde, ele tem mais contato com doenças respiratórias que um indivíduo que não trabalha na área da saúde. Isso porque geralmente trabalha em locais fechados em que tem uma disseminação de vírus e bactéria. Então a primeira coisa que o profissional da saúde tem que se atentar, ficar bastante atento, independente da época do ano, independente do que aconteça, é o calendário vacinal para os profissionais da saúde, que é um grupo de risco para ter várias doenças, como por exemplo as doenças respiratórias. Então, sempre que o Ministério da Saúde ele anuncia a questão de vacinação, ele coloca grupos de risco, que são crianças, idosos e os profissionais da saúde. Então, a primeira coisa é se atentar ao calendário vacinal e à carteirinha de vacinação, que isso faz uma diferença muito grande. Em todos os estabelecimentos de saúde que os profissionais da saúde trabalham, têm obrigação de fornecer as vacinas que são necessárias. Isso posto, a gente pode falar das doenças respiratórias. Então, estamos numa época do ano em que no Brasil há um aumento da incidência de doenças respiratórias. O Brasil, das regiões de clima tropical, tem um tempo mais seco e com uma temperatura menor. E a incidência de doenças respiratórias aumenta significativamente nessa época do ano, independente de ser profissional da saúde. Isso acontece porque as nossas vias respiratórias, uma das defesas é o muco. E o muco nessa época do ano ele fica mais seco e essa defesa fica diminuída. Então, aí já vai a dica de hidratação e lavagem com soro fisiológico, às vezes até inalação com soro, é importante para todas as pessoas nessa época do ano. Umidificador, toalhas úmidas no quarto, bacias de água são bastante úteis para toda a população. A segunda coisa é que, como a gente tem menos chuva nessa época, a chuva ela limpasse a atmosfera tanto de vírus, bactérias, fungos, como pólen, como poeira. Como tem menos chuva, tem uma oferta maior desses produtos para serem inalados e aí causar ou doenças respiratórias alérgicas ou infecciosas. Então essas são as razões de um aumento da incidência. O profissional da saúde ainda tem um aumento devido a atender pacientes que podem transmitir via perdigotos, via respiração para eles. Então, as dicas que ficam, além da vacina, lavagem com soro fisiológico, hidratação, colocar umidificadores seriam muito importantes para os profissionais da saúde. Agora, como a alergia, as doenças respiratórias alérgicas aumentam nessa época do ano, e aí eu cito a rinite alérgica, a asma brônquica, a bronquite, elas aumentam a incidência. E quem tem uma doença alérgica, como por exemplo uma rinite, tem mais chance de ter uma doença infecciosa, como por exemplo uma sinusite, uma pneumonia. Então, quem tem já uma doença prévia respiratória alérgica, asma e rinite, nessa época tem que procurar o profissional adequado, que seria o otorrinolaringologista, o pediatra para as crianças, no caso, e os pneumologistas, porque controlando essas doenças alérgicas respiratórias, você previne doenças mais graves, como por exemplo pneumonia e sinusite. E como se dá esse tratamento preventivo? Além das orientações de você fazer uma higiene ambiental, então na sua casa tirar poeira, pó, diminuir o contato com bicho de pelúcia, com animais domésticos, esse tipo de coisa, é também utilizar medicações. No caso, por exemplo, da rinite, os sprays nasais de corticoide, eles previnem muito a rinite, que dá um conforto e previnem a sinusite, ou no caso da asma, as medicações inalatórias que podem prevenir a crise de asma e depois a sua complicação, que seriam as infecções, como por exemplo a pneumonia, por exemplo. Quando tem pacientes com potencial risco de transmitir doenças, então durante esse isolamento, utilizar as máscaras adequadas que tanto os infectologistas, as enfermeiras recomendam, é fundamental.
Não precisa, num pronto-socorro ou num lugar fechado, ficar utilizando máscara o tempo inteiro, porque nem sempre previne, mas ficar atento para quando tem esses pacientes que têm potenciais de causar doenças altamente transmissíveis, utilizar os EPIs, né, equipamento de proteção individual, que são necessários e recomendados pelos infectologistas, enfermeiros e outros profissionais da saúde.